Adriles, da onde você vem? Eu vim da barriga da minha mãe. Eu vim do nada e vou voltar para o nada, pelo menos a princípio. Eu tenho uma perspectiva transcendente, eu acredito, eu tenho um princípio de religiosidade, que a gente está aqui para algo, e eu acho que é algo bom, uma missão boa, uma missão de ajudar o próximo, mas ninguém sabe de onde vem. Agora, eu vim de Campos Gerais, uma cidadezinha do interior, do sul de Minas. Minha mãe foi obrigada a votar no meu avô, uma perspectiva eleitoral que meu avô saiu exatamente derrotado. Com 9 meses de parto, minha mãe saiu de São Paulo para ir para Campos Gerais. Eu nasci lá sob a égide da derrota. Então, eu acho que eu vim de um lugar de poesia, porque o lugar de poesia é tentar transformar uma derrota em um tipo de vitória, né? A própria imagem do Cristo crucificado, que me apela muito, né? Eu acho que é isso, é um sujeito aparentemente derrotado, crucificado, massacrado, espezinhado, que abraça a humanidade e faz da sua derrota uma vitória. Então eu vim desse lugar de derrota, da derrota do meu avô, né, do lugarzinho pequenininho lá do interior de Minas Gerais, uma perspectiva de uma vitória política eleitoral. Vim de um casamento destroçado. O casamento dos meus pais deu muito errado durante 2 anos, separaram cedo. Fui criado por vó e tias, e dessas, entre aspas, derrotas, eu tento construir algum tipo de vitória. Eu acho que vitória, assim como a do Cristo crucificado, é você tentar fazer da melhor forma possível um trabalho para o outro. Então eu vim exatamente de um lugar frágil, de uma situação de um casamento frágil, de uma derrota eleitoral do meu avô, e eu tenho por perspectiva transformar essas, entre aspas, falsas derrotas em vitórias de alguma forma para mim. Estou imaginando uma criança nesse cenário, com tanta coisa acontecendo, com derrotas, com necessidade de reinvenções, de exercício de resiliência. O que você poderia me contar desse menino? Que tipo de criança você foi? Uma criança mais quieta, uma criança mais falante? Se parece com o homem que você se tornou? Ou tem uma criança aí na sua história com características que você poderia até me surpreender ao contar? A criança que eu era tinha o adulto enrustido que eu sou hoje. Também era uma criança paradoxal, uma criança tímida, retraída, aquele tipo menino criado por vó, porque eu fui, de fato, criado por vó e tias. Fui muito amado, não tive nenhum tipo de grande trauma. E eu era muito frágil e era muito retraído e brincava muito sozinho. As pessoas até achavam, ainda acham algumas pessoas, que eu tinha algum tipo. Hoje você não pode nem brincar com isso. Na minha época, brincavam comigo que eu tinha um pouco de espectro autista. Talvez tivesse. Que eu tinha estereotipias, eu brincava sozinho, com as minhas mãos, eu andava do lado para o outro, imaginava cenários, eu criava um mundo. Desde então eu gostava muito de história em quadrinho, gostava de cinema, gostava de literatura, desde a mais tenra infância. Então eu criava um mundo bastante solitário. Fui criado por vó, em apartamento. Só que quando eu ia para o interior, que eu ia nas férias dos meus outros avós, da família do meu pai, eu mudava. Eu ficava mais alegre, eu ficava mais expansivo, eu ficava mais comunicativo, eu falava muito, então parecia que era uma personalidade meio dúbia, meio dupla, que eu guardo comigo até hoje. Eu tenho uma perspectiva muito falante, muito comunicativa. Não é à toa que eu me tornei, que eu acho que é a minha principal função e minha principal profissão de vocação, que é escritor, sobretudo poeta, e que eu tento me comunicar com as dores das pessoas, com as angústias das pessoas, com os traumas e com as necessidades das pessoas. Agora virei político também, além de jornalista. Essa necessidade de comunicação às vezes, desesperante da minha forma, e sou um sujeito, ao mesmo tempo, muito retraído, que precisa e necessita e cultiva muito uma certa, não solidão, uma certa solitude para entrar em contato comigo mesmo. Mas mesmo nessa solitude, nessa solidão, às vezes, eu enfrento alguns monstros pessoais que eu tenho medo de encontrar, até hoje, desde a tenra infância até hoje. Que tipo de monstros? Eu acho que o principal monstro, a principal coisa que sempre me afetou muito foi uma coisa chamada rejeição. A rejeição exatamente de amizades, sobretudo de mulheres, quando eu era... Eu fui uma criança muito feia, sabe? Uma criança feinha, vesga, cabeçuda. Continuo um pouco assim. Mas a perspectiva do desejo retraído, do desejo não afirmado, do amor não correspondido, sempre foi uma coisa muito complicada para mim. Eu me apaixonava, eu me encantava, eu me deslumbrava, eu tinha uma perspectiva muito romântica. E isso nasceu exatamente da minha vontade de me comunicar. Eu me tornei comunicador talvez para superar esse princípio de rejeição. E até hoje, às vezes, quando eu tenho uma situação de um amor que não dá certo, um relacionamento que desaba, ou uma rejeição específica,
eu tenho um sentimento de culpa que é que eu não soube me comunicar a contento. Existem coisas assim que não são tão metafóricas assim. Sabe aquela pessoa, por exemplo, uma amiga, ou uma namorada, ou um amigo que briga com você e te bloqueia? Eu fico irritado não só pela perspectiva da perda, que pode ser pontual, que pode durar um dia, uma briga, pode durar um ano, pode durar a vida inteira, mas pela perspectiva de não ter me comunicado bem o bastante para resolver aquela questão. Até uma perspectiva narcísica. Eu queria ter dado aquela mensagem que poderia reconciliar tudo, mas a pessoa às vezes não quer. Então eu brigo com a impossibilidade de comunicação, porque eu acho, aí eu acredito firmemente, não é uma neurose minha, que 99% das relações que não deu certo, de todos os níveis, pai, mãe, amigos, companheiros de trabalho, até namoro, inclusive na perspectiva de um término de uma relação. As relações que não dão certo, a maioria é por falha de comunicação. E eu tenho um desespero enorme em tentar me comunicar bem, para tentar exatamente destrinchar e traduzir uma situação que possa, não eventualmente calhar num relacionamento perfeito ou maravilhoso, mas estabelecer quais foram as bases daquela falha de comunicação e como a gente pode dirimir. E eu acho que eu trago isso na vida toda, na minha poesia, na minha escritura, na minha tentativa de jornalismo, na minha tentativa de ser uma pessoa pública e nas minhas relações pessoais. Isso me causa um desespero, isso me causa angústia, a perspectiva da falha de comunicação não resolvida. Você me contou que você, na sua vida, fez 1 mês de terapia. E aqui é o parece terapia. Mas se você está me entregando a faca e o queijo na mão, eu gostaria de ter a oportunidade de dizer sobre um sentimento, que eu acredito que possa ser proveitoso para você. Primeiro, o paradoxo de personalidade que você me traz, uma personalidade mais tímida, mais introvertida e possivelmente, o que E já às vezes sabemos, muito expansiva. inteligente, com uma capacidade de percepção do todo bastante, provavelmente, além da idade, me faz pensar que você buscou na comunicação um recurso de entregar o que as pessoas queriam. E isso pode ter sido bem desgastante, porque eu vejo que você entra numa linha de raciocínio e você entrega tudo, muito. Você fala, você traz recursos e você traz argumentos e você organiza. A sensação que me dá às vezes é assim: o que será que eu tenho para entregar para ele? Meu Deus, ele já trouxe tudo. Ele trouxe começo, meio, fim, todas as possibilidades. E aí eu te digo, existe a capacidade de comunicação profissional, do conteúdo que você pode agregar, que você faz de forma assim excelente, não tem nem o que comentar. Mas nos relacionamentos, às vezes o comunicar tudo Não pode ser basta. demais. Talvez o que falte seja assim, ao invés de comunicar o que o outro quer, o que eu acho que o outro quer ouvir, o que ele deve, que tal eu dizer o que eu estou sentindo? Por exemplo, tô tão cansado hoje. Hoje eu tô bem cansado. Eu tô inseguro. Muitas vezes, ao comunicar o que eu sinto, e não que hoje o outro queira ouvir, ou que o outro esteja pronto para escutar, pode até dar alguns desfechos complicados, mas a gente vai ter um alívio de consciência. Eu fui sincero, eu não quis entregar tudo para o outro para ser excelente ou para ser o melhor cara, mas na honestidade do meu sentir, na franqueza, que te deixa num lugar que você me disse vulnerável, que às vezes assusta, que é quando parece que falta um pouco de pé, mas nesse caso é o que vai te trazer mais alívio. Pamela, eu concordo com você em grande medida, mas discordo de você de uma maneira triste também, paradoxalmente falando. Eu acho que a sinceridade, você expor sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, é interessante, te faz bem, te traz um alívio catártico, às vezes nas relações, mas às vezes nas relações ela pode ser suicida fatal. Eu tenho angústias pesadíssimas. Por exemplo, eu não tenho tanto apreço pela vida assim. Eu sou um suicida em potencial, tem até poemas que falam sobre isso. Eu penso na possibilidade de morte o tempo inteiro, mas penso na possibilidade de morte de maneira pragmática, do tipo de Cioran. O Cioran é um filósofo pessimista que eu gosto muito, que ele falava que a possibilidade de suicídio sempre salvou a vida dele, que era uma válvula de escape útil. O Camus também falava, de certa forma, que o único problema existencial e filosófico realmente grave é você tentar
deixar de existir. Se eu falo isso de maneira sincera e absoluta, se eu falo, por exemplo, uma mulher que eu estava tentando cortejar, que eu não queria fazer jogos amorosos, que eu estou expondo a minha fragilidade, o que eu sentia, eu tenho a perspectiva que no jogo da sedução eu estou me deixando numa posição mais frágil. Se eu digo que eu não tenho uma paixão pela vida, um entusiasmo pela vida que a outra pessoa comunga, eu estou deixando aquela pessoa em desconfiança de uma certa morbidez minha. Então eu sempre tive esse jogo paradoxal. Até que ponto eu me entrego? Até que ponto eu me exponho? Para não ser talvez um estorvo ou uma preocupação ou um fardo na vida de uma pessoa, entendeu? Eu não quero tornar ninguém menos alegre ou menos entusiasmado ou menos apaixonado pela vida por compartilhar as minhas angústias. E eu percebo, e eu já percebi na minha vida, que talvez eu tenha feito isso em alguma medida, ou seja, uma espécie de antiterapia. Você se expor, eu acho que às vezes pode ser uma perspectiva narcisista, de você colocar suas angústias e não tentar olhar para o outro. Então, olhar para o outro, para mim, não é exatamente ser sincero. Tem até aquela perspectiva da sinceridade como falta de educação, né? Como indelicadeza. Você expor tudo que você pensa do outro, sendo que você não conhece a fundo nem a si mesmo. Então, eu, em não conhecendo a fundo a mim mesmo, a não ser as consequências dos meus desejos, dos meus afetos, dos meus quereres, das minhas rejeições, então eu tento cuidar um pouco dessa sinceridade e arquitetar um pouco a palavra que eu possa dar a alguma pessoa, não só por generosidade, mas a fim de conquistá-la também. Aí eu escamoteio alguma coisa que eu possa sentir que eu não tenho certeza da natureza, não sei se você está compreendendo, da natureza daquele sentimento que eu tenho. Então, é um paradoxo permanente para exatamente isso. Mas eu insisto que há um meio de caminho aí. Por exemplo, acho que tem questões nossas, sombras nossas, dores nossas, que não cabem serem expostas numa relação, principalmente no início de relação, ou quando aquilo está acontecendo, o aumento da conquista. A gente precisa, de alguma forma, ter alguma segurança no vínculo para a gente ir dividindo aquilo que a gente sente. Mas existe um bom senso entre o que cabe eu dizer a respeito do que eu sinto sobre aquela pessoa comigo. Eu acho que não dá para eu vomitar, assim como você tem as suas sombras, acho que todo mundo tem as suas. Uns mais graves, outros menos graves, depende muito do que a gente está falando. Mas o fato é que, conforme eu converso com alguém que eu me interesso, e eu vou sentindo que o vínculo vai estreitando, que a gente vai ficando mais próximo, eu acho que a honestidade do que impacta a ação do outro sobre mim pode ajudar muito. Assim como eu acho que você tem que guardar muito também do que é da sua história e que não cabe para aquela pessoa. Até porque existem segredos nossos que talvez a gente nunca conte. E outros que, conforme a relação acontece, tem espaço para serem compartilhados. Aí vai depender muito da qualidade relacional. Agora, você trouxe uma coisa que me chamou a atenção, quando você diz, eu não quero ser um peso para o outro. É isso aí. Eu não quero sobrecarregar a relação, eu não quero que a relação fique pessimista, fique pesada ou um tom de vitimização. No que você acredita que pauta um relacionamento duradouro, um relacionamento com cumplicidade? Como que seria esse relacionar? Eu não posso trazer o que eu sinto, minha dor, a minha dificuldade? Como seria? Eu acho que é a vontade de amar. Eu acho que a gente tende a idealizar muitas relações, né, pela calma, pelo respeito. Tá, mas tem a calma, tem o respeito, tem o equilíbrio, mas tem a origem do desejo que ninguém sabe exatamente aonde está. E aí, o que eu acho? Você tem que ter um distanciamento, um respeito pela pessoa, uma perspectiva trágica de que aquilo pode terminar a qualquer momento, porque ninguém é obrigado a estar com ninguém, pelo tempo que quiser, pela maneira que quiser. A liberdade que a gente tem hoje é ampla, total, absoluta e restrita, depois da Revolução Sexual dos anos 60. Só que essa liberdade absoluta, total e restrita, paradoxalmente, mais uma vez para usar essa palavra, ela causa uma preguiça de se relacionar. Então, o meu pavor vem aí. Eu custo a me apaixonar. Eu me apaixonei recentemente, por exemplo. E eu tive uma decepção absolutamente gigantesca. Porque a perspectiva de não ser amado, ainda que racionalmente eu tenha resolvido isso muito, o que é? O amor que você dá a alguém não é só caritas, não é só caridade. O amor romântico, ele intrinsecamente, ele exige uma contrapartida. Senão, se você não vê essa contrapartida de ser amado à medida que você ama, você cria inconscientemente um ressentimento. Por isso que tantas pessoas odeiam. Dostoiévski fala, nem todo mundo que se é apaixonado você vai amar, você vai odiar algumas pessoas. E eu cheguei a odiar
essa pessoa, por uma série de falhas de comunicação, de uma questão, de uma doença mental que foi escamoteada para se valer de uma falha de caráter, uma pessoa que falava mal de mim, que mentia, e que eu continuava a gostar, a despeito do fato de, moralmente, eu ter visto essa pessoa como uma pessoa não aprovável. Ou seja, essa luta, essa simbiose entre querer acolher, querer ultrapassar o universo da comunicação, ter misericórdia, e a vaidade, o narcisismo ferido, é uma coisa que me machucava muito. E, eventualmente, eu não conseguia exatamente dizer isso para mim mesmo. E aí, o que eu fazia? Eu me recolhia exatamente numa certa angústia, numa certa depressão. Só que, eventualmente, aí eu comecei a me afastar das relações mais profundas. E é o lugar onde eu estou hoje. E o que me salvou? Aí é o que me salva, né? Eu acho que é o ponto crucial do sentido da existência. É o outro. Se eu estou vivo hoje, se eu não me matei hoje, se eu não me entreguei totalmente à angústia, é exatamente em relação ao trabalho que eu exerço. Trabalho, você vai dizer, como político, como poeta, como amigo, que eu possa acolher uma pessoa, como uma pessoa que conversa com alguém. O outro. Eu acho que o sentido da vida é muito simples. É o outro. Quando você sai da sua vaidade, sai da sua angústia, sai da sua necessidade de ser amado, de ser entendido, e tenta acolher e entender o outro. Isso, para não me tornar um tanto quanto romântico e utópico, não vai curar as suas mazelas. Eu estou numa fase hoje na minha vida que eu não tenho o prazer das coisas simples. Eu perdi isso, em grande medida. Eu estou tentando recolher esses pedaços e desses prazeres de coisas simples. Mas eu tento suprir esse vazio da existência que eu tenho através do trabalho, quer seja como político, como vereador, como escritor, como amigo, como filho, como parente, das mais diversas formas que eu posso. Agora, isso não vai curar a sua ansiedade. Eu acho, por exemplo, eu estou numa fase de ansiedade de uma coisa que não se consumou, de um relacionamento que não se consumou, que não teve um fim. Isso é a pior coisa que existe no mundo. Por quê? Quando você tem o fim final absoluto de um relacionamento, ou uma morte de uma pessoa que estava com longo sofrimento por câncer, ou a perda total e irrevogável de um amigo, talvez seja estranho o que eu vou falar, você tem a calma do luto. Você tem a calma da tristeza. Agora, o pior sentimento, o que mais me consome, ainda que eu tenha essa perspectiva de ajudar o outro, de ter o sentido da vida pelo outro, é o que se chama de ansiedade. Porque é um sentimento ruim. É uma tristeza, não é uma tristeza que te traz calma e alívio. É um sentimento que te deixa não paralisado, mas em estado de permanente tensão, de permanente azia sócio-sentimental. Eu nunca senti um sentimento tão ruim. Isso é muito pior que a depressão, que te tira, que te mina a energia. Porque a ansiedade te dá uma energia, mas é uma energia ruim, que inclusive atrapalha o fluxo do seu trabalho, atrapalha o fluxo da sua doação. Eu nunca me deixei vencer por essa ansiedade. Mas essa luta cotidiana e diária é uma coisa que te desgasta diariamente também. Cálculo racional. Entendeu? Eu acho que eu passei da fase, isso é que mais me entristece, por incrível que pareça, de uma paixão idealizada. Toda paixão é idealizada, né, Pamela? Você projeta algo baseado, claro, na realidade da personalidade daquela pessoa que se mostra você. Sim, tem gente que cria uma pessoa fictícia, não é o meu caso. Agora, uma pessoa que eventualmente me satisfazia intelectualmente, com gostos, com contrastes, com o corpo, com a personalidade, com tudo. Ou seja, era uma paixão madura no sentido racional do termo. É uma pessoa que me completava, inclusive, nos contrastes, nas pequenas diferenças de gosto, nas pequenas fragilidades em que eu havia projetado a possibilidade de ajudá-la, em que ela se encaixava me ajudando. Só que aí, eventualmente, tudo isso resvala numa coisa. E se ela não quer o tipo de relação? E se ela quer outra pessoa? E se você não cabe exatamente no escopo daquilo que ela quer naquele momento? Eu vi, inclusive, uma pequena palestra sua que você fala, às vezes não é o momento para aquela pessoa. Mas o fato de não ser o momento para aquela pessoa, o fato de não ser amado ou querido da mesma forma que você quer amar e querer aquela pessoa naquele momento, isso te traz, essa rejeição, esse esgarçamento, essa ruptura, te traz a perspectiva racional. Eu vou partir para outra. Mas emocionalmente você não consegue sair daquele lugar. Esse é que é o problema.
Você tenta se doar para outra pessoa, você tenta, às vezes, ficar com outra pessoa, com a perspectiva que você pode ajudar outra pessoa, você pode ser ajudado por outra pessoa, construir um vínculo, ao mesmo tempo você acha que você está usando outras pessoas, querendo emendar uma coisa que não deu certo, você não quer ficar sozinho, se você ficar sozinho, você vai ficar desesperado, exasperado, mas você quer, na verdade, para além do seu cálculo racional, cálculo racional esse que me fez me apaixonar por essa pessoa, você quer voltar para essa pessoa, ainda que você tenha uma mágoa imensa dessa pessoa. Então você tem, mais uma vez, essa palavra que eu vou usar, esse experimento paradoxal. E essa experiência paradoxal de uma racionalidade, você se afasta, você se muta, você não quer mais contato. Mas no fim das contas, inconscientemente, você quer, é o que gera essa ansiedade. Você não consegue controlar essa simbiose entre o querer gostar e o racionalmente se afastar. Você me contou que quando você era mais novo, você foi criado pela avó. E Me tias, disse também que seus pais tiveram uma relação bem conturbada, sim, que durou 2 anos e eles se separaram, e parece que não foi de uma forma tão amigável, tão tranquila. patológico. Você foi criado pela avó por quê? Eu fui criado pela avó por uma circunstância. Meus pais se separaram, e meus pais eram muito jovens, se casaram muito jovens. Meu pai, era muito ciumento, era um homem quase violento, embora eu nunca tive um contato com a violência do meu pai. A violência do meu pai, simbólica e real, era colocada pela minha mãe. Meu pai faleceu, acho que não tem problema em falar isso mais. Mas, eventualmente, era uma relação baseada por patologia, por ciúme, por desejos conturbados, uma paixão efervescente que durou muito pouco. Minha mãe abandonou meu pai e eu não vi nada disso. Eu não vivi essa relação patológica. Eu tinha 2 anos de idade quando se separaram e fui ser muito bem acolhido. Então eu não posso dizer que eu tenho um Mas tua trauma. mãe estava junto. Sua avó estava cuidando, mas tua mãe também, ou não? Sim, não, mas eu fui para casa da minha avó depois da separação. E aí eu fui muito acolhido. Eu fui acolhido por vó, por tias. Eu tive um lar feliz. Eu não posso dizer que eu tenha tido um trauma de infância. Eu fui abusado sexualmente na minha infância por um parente. Mas é engraçado, isso não me causa nenhum tipo de sequela ou trauma ou mágoa. Talvez inconscientemente, sim. Eu percebia que era um abuso, é a primeira memória que eu tenho da minha vida. Olha só que curioso. As 2 primeiras memórias que eu tenho é da minha bisavó morrendo, uma família de italianos, portugueses, falando alto, tal. A senhora vai ficar bem. A imagem de morte e depois a imagem de um abuso. Eu nunca tive nenhum tipo de problema, nem com a questão do abuso sexual, nem com a morte. Eu sempre vi isso de maneira normalizada, embora ache que seja grotesco alguém seja abusado sexual. Eu sempre percebi uma coisa de injustiça, de crueldade, de monstruosidade. E essa pessoa que me abusou é uma das pessoas que mais me acolheram na minha fase adolescente e adulta. E eu nunca falei isso pra ninguém. Mas era uma pessoa que foi abusiva sexualmente comigo e que, eventualmente, eu perdoei. Eu perdoei. E não estou dizendo para ninguém perdoar um abuso, não estou dizendo para acolher um abusador, mas, eventualmente, eu coloquei exatamente no equilíbrio uma coisa que, eventualmente, essa pessoa acha que fazia mais bem do que mal. Embora eu acho que ela deveria ter sido penalizada. Não sei se foi só eu que ela abusou sexualmente. Mas eu sempre tive essa perspectiva, né, de um certo ceticismo em relação ao ser humano e, ao mesmo tempo, de um acolhimento da fragilidade humana, né, da sexualidade tosca, da rejeição, da precariedade da vida. Talvez essas 2 memórias que tenham me colocado até hoje na cabeça me viram a perspectiva do fim, a perspectiva da fragilidade da existência, a perspectiva da rejeição, a perspectiva da sexualidade desabrida e até criminosa como substitutivo de um amor, de uma carência emocional. Eu tenho muito dó, na verdade, dó é masculino, muito dó da condição humana, né? Por isso que eu tenho essa perspectiva que eu abraço a vida, eu tenho interesse pela vida, eu tenho fascinação pela vida. E aí é minha alma de escritor falando, de poeta. Eu tenho vontade de traduzir o que significa essa vida. Eu sei que eu nunca vou dar conta de traduzir tudo. A falha de comunicação, mas é a falha que te impele para frente. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho paixão, eu não tenho esse amor pela vida, porque eu sei o que um ser humano é capaz, sobretudo o ser humano em estado fragilizado, capaz até de cometer uma violência sexual contra quem ama. Então eu vivi isso de maneira muito cedo. Aí depois eu tive questão de rejeições com mulheres na minha infância, no meu desejo. Sempre tive uma libido muito forte, libido amorosa, não no sentido sexual do termo.
E eu sofria muito com algumas coisas, com a rejeição de mulheres, por exemplo, mas nunca sofri, por exemplo, com a ausência do meu pai. Eu sempre me dei muito bem com a minha avó, com as minhas tias, com a minha mãe. Via meu pai 1, 2 vezes por ano e tinha uma relação ótima com ele, que tinha sido acusado de violento pela minha mãe. Sempre teve uma delicadeza muito grande, talvez exatamente pelo meu lado de generosidade, de acolhê-lo, que era uma pessoa completamente diferente de mim. Mas eu sempre lidei muito bem com as diferenças. E eu sempre tive esse lado acolhedor do ser humano, mas tive um lado de desconfiança latente. Então, essa coisa de não confiar em praticamente ninguém, embora consiga amar e gostar das pessoas e acolher as pessoas e entender a distância ou a rejeição, isso me tornou uma pessoa, acho que melhor. Mas melhor no sentido do ponto de vista pragmático, não do ponto de vista essencial. Mas é interessante porque para mim fica um ponto assim da equação faltando. Eu vejo muito para o outro, para o outro, para o outro, e uma maneira de ressignificar muito as situações, normalizar ou mesmo tentar digeri-las de alguma forma para seguir o barco. Mas é o que eu Mas sinto, Pamela. mas eu sinto uma Não é racional. eu sei. Eu acho até um erro eu perdoar dessa forma. Não, Acho um não. erro. Não acho que seja exemplo para ninguém. Não, o que eu digo é assim, eu fiquei curiosa para entender como que fica o acolhimento sobre você, você com você mesmo, o seu acolhimento. Queria te perguntar se você consegue lembrar quando você era pequeno e quando algo ruim te acontecia, seja por uma angústia, por um medo, por uma rejeição, alguma coisa desagradável, essa situação mesmo da sua bisavó, não sei exatamente como foi, como que você agia? Como que era, como era a dinâmica? Você se recolhia, você confiava em alguém para dizer o que você sentia, você se isolava, você passava por cima, como que funcionava? Eu acho que eu sempre construí uma ficção a respeito de mim mesmo. A minha admiração, o meu fascínio pela literatura, quando eu era criança, pelas histórias em quadrinhos, para o universo para além de mim mesmo, eu acho que me salvava, mas ao mesmo tempo me distanciava de mim mesmo, né? Distanciava das minhas dores, das minhas rejeições, das minhas mágoas, dos meus traumas. E eu sempre construí um universo de fantasia, mas uma fantasia produtiva que me deixava observar mais a fundo a natureza humana, mas ao mesmo tempo me distanciava da minha vida em si. Sempre fui uma criança que brincava pouco. Brincava mais quando eu falei no período das minhas férias. Era uma coisa muito engraçada, que era muito pontual. Mas sempre fui uma pessoa, uma criança, né, um adolescente de poucos amigos, mais retraído. Depois da faculdade eu mudei muito. Mas eu acho que eu me retraía exatamente, talvez com medo das dores, com medo da vida. Eu sempre tive muito. Eu acho que eu tive um pouco, e tenho ainda, medo da vida. E o mais triste é que eu acho que eu tenho razão de ter medo da vida, porque a vida te decepciona mais do que ela te dá alegrias. E eu não estou dizendo que a vida seja assim para todo mundo, eu estou dizendo que a vida tenha sido assim para mim. Eu tenho medo de falar isso, de me acharem autocomiserativo, mas eu acho que uma boa parte, um bom contingente da felicidade ou realização de alguém vem de sorte. Eu talvez esteja no momento pragmaticamente bom da minha vida. Eu fui eleito vereador, eu tenho um salário razoável, eu tenho uma vida razoável, eu tenho bons amigos, mas eu tô com a pior desilusão amorosa da história. E isso me come o dia inteiro. É um saco. O que você Porque, pensa? assim, isso me afeta, para não dizer que eu sou tão, assim, generoso e altruísta, isso afeta a minha vaidade. Ou seja, a única pessoa que eu amei, eu não fui capaz de torná-la alguém que me amasse. Eu tive outras namoradas, mas eu queria aquela. Ou seja, mas isso é uma coisa que eu desprezo em mim. Você querer aquela pessoa. Isso não é uma vaidade? Isso não é um narcisismo? Isso não é uma megalomania? Isso não é uma patologia em relação a uma rejeição que eu guardo da infância? Eu não sei. Eu não posso dizer, eu não posso me dar um diagnóstico nesse sentido. Mas eu queria aquela pessoa e não aquela. E ao construir a relação com a outra pessoa, eu me sinto que eu estou faltando exatamente a minha vaidade. E aí, às vezes, pesa sobre meus ombros, sobre a minha cabeça, exatamente até uma perspectiva religiosa. Eu quero um milagre. E aí eu me irrito profundamente de Deus não me dar esse milagre que eu gostaria. Aí eu saio do racional. Eu saio da lógica. Eu me canso da lógica. É isso que me irrita mais profundamente na vida cotidiana. Eu estou exasperado. Eu sou um ser lógico, mas eu me canso, me irrito com a minha lógica.
Eu quero um milagre. Por isso que eu achei e procurei uma terapeuta junguiana quando eu estava num dos piores momentos da minha vida. Eu queria um braço novo, sendo que eu tinha perdido um braço, mas eu queria um milagre, porque eu queria, na verdade, um guru. Só que eu era muito racionalista para admitir que eu queria um guru e não uma terapeuta. Eu queria um milagre, porque eu acredito no milagre, eu acredito na transcendência. Eu não sei dizer o que é, eu acredito em Deus, eu não sei dizer quem é Deus, o que é Deus. Eu espero que ele seja bom, eu espero que ele goste de mim. Então eu espero que ele dê uma sorte, um destino maior. E quando ele não me dá, ainda que eu aceite e acate esse destino, eu fico furioso. Não sei se é comigo, por exigir de Deus uma coisa que ele não quer dar, ou seja, eu, megalomaníaco, narcísico, eu quero aquele caminho, eu quero aquele cargo, eu quero aquela mulher, ou eu fico puto com Deus mesmo, que Deus é esse que deixa a gente sofrer simplesmente para amadurecer, para lapidar uma consciência, para quê? Qual o sentido da vida? Ou seja, aí eu continuo, eu volto à racionalização. Eu tenho um amigo psiquiatra que ele fala que eu tenho uma síndrome, não sei nem se ela existe, uma síndrome de justificação racional para tudo. Só que essa síndrome, eu percebo que ela me incomoda, ela me irrita. Eu estou te dizendo que da última vez que eu me apaixonei foi uma paixão racional. Essa moça tem essas virtudes assim, assado, é tudo que eu sempre esperei de alguém. E aí quando eu vou para outras pessoas, as outras pessoas não se encaixam nesse molde racional que eu estabeleci nessa moça. Aí eu fico com raiva de mim, mas sou eu que eventualmente não me deixo abrir. Sou eu que modelei um estereótipo baseado numa personalidade e não me deixo abrir. E ao mesmo tempo eu quero voltar àquela relação. A minha patologia é clínica no sentido de ser racionalização extrema. E por isso que eu tenho essa perspectiva religiosa também, mas eu não consigo sair da minha razão. É terrível isso. Tem se corroído muito diariamente, você está recentemente vivendo um término, me parece, e que você se pergunta muito e se questiona o que você poderia ter feito mais do que você fez. Parece que o controle estava todo com você e que você deveria ter sido diferente daquilo que você foi. E ao mesmo tempo, paralelamente a isso, tem um sentimento de insatisfação de porque essa entrega não aconteceu como você planejou. Uhum. O que havia nessa relação que te preenchia tanto a ponto de você achar que sem ela não faz sentido? A possibilidade de ajudá-la. Eu acho que assim, e aí seja uma coisa, a possibilidade de perceber, eu acho que tem uma frase de um filósofo, agora não esqueço o nome, que é muito interessante, que ele diz que o amor atravessa a pessoa. O que quer dizer com isso? O amor não é ver a pessoa como ela é, mas como que ela pode ser, baseado nas premissas da personalidade, dos talentos que aquela pessoa tem, do carisma, da personalidade, da inteligência, etc. Você tenta ajudar e resgatar o melhor que aquela pessoa tem. O meu amor foi também pela possibilidade de ajudar alguém, de modelar alguém, e ao mesmo tempo ser ajudado e modelar. Ela tinha um entusiasmo e uma sanha, um deslumbramento pela vida, olha só, que me completava muito. Então essa troca, essa simbiose e essa perspectiva de ajudar, esse amor caritas, né, junto com o amor eros, eu tinha uma atração imensa por ela, completava muito. E aí deu um sentido de vida. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Nos últimos 10 anos eu não estava apaixonado. Eu tenho um tédio existencial muito grande. Mas isso não é necessariamente ruim, porque o tédio existencial é menos ruim do que a angústia existencial. O tédio existencial faz com que você trabalhe, com que você escreva, com que você não tenha ansiedade, que você tenha aqui e acolá relações mais frugais, que você tenha amigos, você ria mais esbragadamente, você tem algum tipo de angústia, mas quando você troca o tédio, quando você tem, essa é que é a tragédia da minha vida recente, quando você tem a perspectiva, note bem, a perspectiva de um paraíso ao alcance de um toque, e esse paraíso lhe é tirado, não vou dizer pelas circunstâncias, foi pela vontade dela, foi pelo destino, não sei o quê, esse paraíso lhe é retirado da frente dos seus olhos e você é obrigado a voltar para o tédio. O que é voltar para o tédio existencial? Novamente, o recomeço com relações frugais, com relações mais estéreis, com amigos, com eventual trabalho que você se dedica, mas você não volta a ter aquele tédio calmo que você tinha. É um tédio, aí vem a ansiedade, pela premissa daquilo que você sentia e que você queria, que você estava quase experimentando e não está mais. Essa é uma perspectiva até da religiosa, né? O inferno não é a antítese do céu.
O inferno é você conhecer a possibilidade do céu e ser retirado da possibilidade do céu. Só que eu não vivi o céu. Eu vivi a esperança e a possibilidade de ter um céu que eu achava que ia ter. Talvez não fosse. Talvez não fosse o céu. Talvez não fosse o paraíso. E eu acredito até que não seria. Mas a chance perdida da possibilidade de um sentido concreto, o sentido concreto de existência é o quê? Naquele caso, no meu caso. Eu nunca fui, por exemplo, um sujeito que quis casar, ou quis ter filhos, ou quis ter uma família. Até brincava. Eu só sou conservador quando eu estou apaixonado. Quando, eventualmente, eu quero aquela mulher, eu quero melhorar a vida daquela mulher, eu quero ser melhorado por aquela mulher, quero ter filhos, e aí a perspectiva que eu sempre falava em teoria, eu a vivi na prática. Eu já me apaixonei outras vezes. É você usar do desejo, da concupiscência, no sentido religioso maligno do termo, para atravessar a sua concupiscência, o seu desejo, estabelecer a ponte para o amor. Então, essa perspectiva romântica teve na ponta do meu nariz e ela me foi tirada da circunstância mais abjeta possível. Se quiser, eu te dou detalhes depois, mas é meio complicado. E aí eu vivo o inferno. Eu não vivo o inferno porque eu vivo exatamente um purgatório, porque eu acho que eu tenho a premissa da possibilidade de céu, mas ela está abstrata. Ela voltou para a possibilidade do abstrato. Só que não é tão abstrata porque eu percebi essa perspectiva de céu antes. Agora, não me deixo, pelo menos por enquanto, matar pela ansiedade ou pela angústia, continuo a fazer os meus afazeres, continuo a trabalhar. E aí eu tenho aquela perspectiva do Milor Fernandes, né? Quando você finge a felicidade, quando você finge o amor, você acaba abraçando o amor. Às vezes eu finjo que eu tenho afeição. É uma coisa meio cruel, vou falar agora. Eu finjo que eu tenho afeição pelas pessoas. E às vezes eu não sinto nada. Às vezes eu não sinto nada. Mas fingindo que você tem afeição, você treina seu lado afetuoso, você gera uma afeição genuína, e aquela afeição genuína da outra pessoa te traz pelo menos um esboço de uma ressurreição de uma afeição. Então eu tenho vivido assim, eu trabalho, eu faço as coisas, eu me relaciono com as pessoas, eu tento o mais possível a ser delicado, a ser gentil, a ser generoso com as pessoas, mas eu tenho um vazio imenso no peito que eu tento suprir exatamente com a ação. A teologia fala exatamente, quando você não tem a capacidade de amar, você tem que fingir, você tem que construir, você tem que se mover para amar. E é o que eu tento fazer. Tem dado algum efeito, mas a ansiedade não vai embora. Tem duas questões que eu fiquei curiosa. Primeiro, que me parece que o término foi de um jeito muito doloroso, além de estar Não foi um doendo, parece. término, foi um sumiço, foi um abandono, foi uma coisa assim, uma ruptura. Eu não vou falar dela, mas posso falar de maneira teórica. Eu acho que existe hoje, nas pessoas, uma perspectiva muito curiosa, né? Você é terapeuta, você pode falar melhor sobre isso do que eu. Metade das pessoas tem algum transtorno psicológico, psiquiátrico, né? Hoje virou moda, todo mundo é bipolar, todo mundo tem borderline, todo mundo é TDAH, todo autista, então, que eu fui chamado muitas vezes, né? Todo mundo tem um espectro do TEA. E o que eu acho, aí é que eu acho muito complicado, que muitas dessas pessoas usam da prerrogativa desse transtorno psiquiátrico para, eventualmente, cometer uma falha de caráter. E aí é uma perspectiva narcisista, tá? Perspectiva narcisista. Você falar mal de alguém que você amou, você inventar uma calúnia, ou você magoar deliberadamente, ou você abandonar deliberadamente alguém que você sabe que te amava, não precisa nem ser que você amar, você não tem uma ética socioafetiva ou amistosa, ou ética do ponto de vista moral mesmo, exatamente usando a prerrogativa de que você, eventualmente, tem algum tipo de transtorno. Aí eu te faço até uma pergunta, que é uma discussão que eu tive com a pessoa amiga minha, que eu falava o seguinte: olha, eu conheço muita gente que ficou bem com a terapia, com um psicólogo, com um psiquiatra, mas se transformou num monstro moral. Ou seja, ele faz com as outras pessoas o que faziam com elas. Às vezes, muitas vezes, a psicanálise, a psicologia, eu acho que ela pode transformar, se o terapeuta não tiver um princípio ético norteador, aquela pessoa num monstro, feliz, alegre, consciente e pleno dos seus desejos, mas que consegue devastar a vida de outras pessoas. E aí eu te faço essa pergunta. A psicanálise, a terapia, a psicologia, ela tem um substrato ético que faça com que aquela pessoa seja feliz, tudo bem, pelos desejos dela, pelos afetos dela, pela construção da personalidade dela, mas ela também não possa ser generosa
com a dor do outro, porque às vezes eu percebo que muita gente muito bem analisada se transforma em monstro. Eu acho que o mundo hoje tem trabalhado muito os diagnósticos de uma forma vulgar. As pessoas parecem que vestem alguns transtornos, ao invés de entender que eles sempre existiram, mas que eles não nos definem. Perfeito. Eu posso ser uma pessoa que tem um transtorno de personalidade X, Y, Z, isso não quer dizer que eu tenha que estraçalhar a sua vida. E na terapia, um bom processo, ele não vai te vestir mais sobre aquilo, ou ajustar aquele transtorno em você. Mas talvez ele vá te conscientizar sobre como aquilo impacta na sua personalidade e traz prejuízos ou não nas suas relações. Quando eu tenho muitas questões e porosidade e fragmentação de personalidade, uma vez que alguém, um psiquiatra, chega e fala, olha, aqui você tem esse transtorno e tal, muitas vezes, por incrível que pareça, aquilo vira quase que uma justificativa de tudo. Pois é. Ah, fiz isso porque eu tenho transtorno de personalidade, ah, fiz isso porque eu sou depressiva, fiz isso porque... Então, cuidado com o eu sou. Eu sou Pamela. Eu tive uma crise de ansiedade seríssima, um tratamento doloroso, né, ainda estou. Mas isso não justifica que eu seja intempestiva com você, ou maltrate a minha filha e falar, porque eu estou aqui em crise. Não, a crise pode acontecer, mas é muito importante o autoconhecimento, a medicação adequada e, claro, um bom senso e a maneira que eu vou lidar com as pessoas, claro, com altruísmo, com respeito, com limites, com princípios, com valores. Então, no relacionamento, hoje, como se fala muito e banaliza-se muito esses transtornos, as pessoas usam isso. Se afasta do nada, por exemplo, e diz, ah, não, é porque eu tô depressivo. Ah, é porque eu tô. Acontece isso? Acontece, mas isso não quer dizer que eu não tenho que ter responsabilidade afetiva Com o outro. e respeito com aquilo que eu abri. Você não acha que a forma que as pessoas terminam as relações ou não terminam as relações, simplesmente, simplesmente somem, dizem muito sobre elas, sobre como isso poderia acontecer mais à frente? O quanto, conforme chegássemos naquele lugar que você mesmo me disse que é muito perigoso, o lugar da entrega maior, o lugar que a racionalidade ela não tem pé. Isso aí. E naquele momento, quando a gente vê, por mais que a gente tente se segurar, usar os escudos e se proteger, pronto, mergulhamos lá, perdemos total a noção. Quando a gente se vê, a gente está agindo da forma que a gente não queria agir, que a gente sabe que não é. E quanto mais racional você tem esse mecanismo de salvação da tua vida, mais desesperador parece. Porque você fala, meu Deus, olha o que eu estou fazendo, eu não queria estar fazendo, olha isso, meu Deus. Parece que eu consigo ver tudo, mas não consigo agir conforme eu entendo que deveria. Você não acha que essas pessoas que nos enlouquecem ou essas pessoas que fazem com que, no momento da vulnerabilidade, a gente perca completamente a mão, elas são nocivas para a gente? E o sumiço delas, por mais doloroso que seja, pode ser quase que assim... Um sinal. Um milagre. Para que a gente, uma dádiva, uma libertação, livramento, sei lá como você quer chamar, para tocar esse barco melhor, numa direção mais promissora? Eu sei onde você está querendo me levar e eu já tentei me levar para esse lugar, mas deixa eu te falar uma perspectiva talvez até megalômana minha. Exatamente por essa perspectiva de querer ajudar alguém, querer não modelar alguém, mas ajudar, como se fosse com um filho também, é educar. Você ama seu filho, você quer educar seu filho. Você quer que seu filho seja a melhor pessoa, dentro do melhor perspectiva que ele possa ter, no trabalho, como amigo, como pessoa, como ser moral. Eu acho que na relação humana, relação socioafetiva, amorosa, sexual, como você quiser definir, eu acho que tem isso também. Essa perspectiva de tentar, esse aqui é o meu perigo. Não mudar, mas melhorar a pessoa. E eu acho que as pessoas podem melhorar, ou podem piorar. Agora, qual é o ponto de interseção em que você percebe que aquilo não tem mais jeito, aquilo não tem mudança, então você tem que se afastar, e aí você abdica, entre aspas, da educação sociosentimental afetiva do outro, não estou dizendo só de mim, dela para mim, aí você abdica, só que eu entro naquele primeiro problema que eu falei, aquele meu desespero de comunicação. O que deu errado? O que eu poderia fazer para eventualmente melhorar a relação? O que eu poderia fazer para melhorar aquela pessoa e aquela pessoa poderia ser uma pessoa melhor a ponto dela não cometer, sei lá, aí a gente pode dar os exemplos, os ghostings, os abandonos, as discrepâncias, as interseções dentro do relacionamento, para ela ter uma perspectiva madura não só em relação a mim,
mas em relação a uma autocrítica que ela poderia fazer, e uma autocrítica que ela poderia fazer que poderia melhorar a relação dela não só comigo, mas como para outros. Eu falando assim, eu já me acho megalomaníaco. Que eu devo ter exatamente erros, entendeu? Eu devo ter tido algum tipo de problema. Mas eu gostaria que eu descobrisse, através da relação com ela, ou de alguma outra forma, quais foram os meus erros. Então, a falha de comunicação com ela, de não ter podido ter continuado uma relação, ou melhorado a relação, ou melhorado ela mesma, também é uma crítica a mim mesmo de não ter dado o suficiente de mim. Ou seja, eu me exijo muito e me exijo no sentido de poder querer amar e melhorar os outros e a mim mesmo. Ou seja, a minha patologia, meu amor, é muito séria nesse sentido. É uma patologia que tem um grau de narcisismo, como todo apaixonado tem, mas tem um grau de altruísmo escuta também. uma coisa que eu vou te falar. Você consegue considerar que muitas vezes, vê se essa equação faz sentido para você. Muitas vezes você vai conhecer pessoas que vão te encantar, seja por amizade, seja por uma questão amorosa, que claramente tem problemas e precisa de ajuda. E você vai perceber que elas te convidam a ajudá-la. Seja pela forma que se posicionam, seja pelo que Você como falam. terapeuta sabe disso Sim, como só ninguém. que, me escuta, e se essa pessoa, aí é quase que uma provocação para o mecanismo racional. Essa pessoa te convida, ela precisa, claramente você vê as necessidades e isso te toca. E você percebe recursos em si que você tem para contribuir, mas essa pessoa não aguenta, ela não suporta. Um dos comportamentos mais enlouquecedores, seja profissionalmente para mim, ou seja pessoalmente, é quando você tem uma personalidade doadora, que me parece que é a sua, generosa, mista, com um mecanismo racional, que muitas vezes pode parecer que você é frio no primeiro momento, mas você é o ápice, o clímax da sensibilidade. Só que é muito difícil, e para mim é um divisor de águas, eu acho que seria legal você olhar para isso com mais atenção, abrindo talvez novas chaves. Veja, nem todo mundo que claramente precisa conseguirá ser ajudado. Nem todo mundo que te pede aguenta receber. Nem todo mundo que diz, vem, tem braços para te abraçar. E nem todo mundo que sorri está gostando. E sacar isso dentro de um mecanismo predominantemente sensível, mas também racional, no exercício da atitude, é devastador. É isso. Porque você se sente mais do que rejeitado, enganado. É a dor do caramba. Enganado às vezes por si mesmo. Isso, Entendeu? mas pelo seu sentimento de generosidade, que você acha que foi vazio e nulo. Se eu posso te confortar, assim, um fiapinho, vai. Você trabalhou muito bem. Você foi muito honesto. Eu acho que você foi inteiro naquilo que você sentiu. E você deu tudo aquilo que você foi convidado e que de alguma forma despertou em você. Pelo que você me conta, a questão não está no que você fez ou deixou de fazer. Mas é que muitas vezes, aquele que claramente está com sede e te estende o copo e diz, me dá água, e você tem de repente um galão aqui, muitas vezes aquele copo tem um buracão, sabe? Eu sei. E por mais que você dê, não só não mata a sede, como te causa o sentimento de insuficiência, que não está em você, mas está na pessoa. E perceber isso não é para te deixar com o pé atrás para todo tipo de gente, e impedir que você exercite o teu afeto. Mas você tem um ponto que para mim transpira em você, é que você transborda percepção sobre o todo, intenção, voracidade, você tem muita energia aqui dentro. Eu não sei o quanto essa energia também não está misturada com dor, ou o quanto ela está desorganizada sobre espaços para receber. E por isso a minha pergunta é, quando que você se sente realmente amado? Quando você se permite ser cuidado? Sabe, colo emocional? Sabe, acarinhado?
nada a ver com sexo, Eu sei. a ver com afeto, se sentindo... Nossa, sabe por quê? Porque eu fiquei com dúvida o quanto você consegue relaxar com o movimento de alguém sobre você. Não sei, eu não sei exatamente. Eu acolho as pessoas, eu gosto de acolher as pessoas, eu gosto de comunicar com as pessoas. Eu costumo, até em função da natureza da minha profissão, a debater e de maneira muito amistosa com as pessoas, com os mais diversos assuntos, com os mais diversos contrastes. Mas eu não sei se eu me permito de maneira clara ser amado. Eu percebo o amor de algumas pessoas por mim. Às vezes eu reajo de maneira fria, eu gostaria de reagir de maneira mais aberta. Como eu te falei, eu estou numa fase que eventualmente eu estou perdendo o prazer com as coisas simples da vida. Não sei se eu vou voltar a ser o que eu era antes, aquele tédio existencial em que eu acolhia, deixava ser acolhido com o pé atrás em relação à existência. Mas eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei se eu posso dizer que eu me deixo ser amado. Mas eu não sei se esse amor que eu recebo me melhora. Parece uma resposta mesquinha, não é? Eu não sei se... Eu acho que a realização de poder fazer algo por alguém, sobretudo fazer algo por alguém que eu ame, talvez isso não seja tão generoso assim, seja uma manifestação até, em alguma medida, narcísica, da minha vontade de ajudar, e de lapidar, e de educar, e de construir, não só o elo com alguém, mas esse alguém mesmo, seja um sintoma de um amor mal construído em mim, Isso daí você faz, entendeu? esse movimento. Mas eu ajo de maneira amorosa, eu tento agir de maneira amorosa, mas eu não sei se eu consigo recolher esse amor, e eu não sei se esse amor que eu sei que existe. Pô, falei com a minha mãe ontem, tem amigos que me adoram, enfim. Eu não sei se esse amor eu sei recolher a ponto desse amor que eu recebo das pessoas me tornar uma pessoa mais feliz ou Você realizada. fica arisco? Você fica arisco quando você se sente... Quando alguém na sua vida, não esse caso em específico, mas outros, quando a pessoa começou a se aproximar mais, mergulhar mais e oferecer para você mais esse colo, mais carinho, normalmente você fica arisco? Não. Você Não, recebe? eu me comunico muito bem, sobretudo na questão socioafetiva. Eu me comunico com os problemas alheios, me comunico com as perdas alheias, até porque eu sou um sujeito que tem muitas perdas. Eu acho que eu sinto até falta de umas relações mais profundas em que eu possa conversar sobre isso, tá? Eu estou numa profissão em que eu tenho que ter, a gente estava até falando aqui no off aqui, que eu tenho que ter uma certa distanciamento das relações. A natureza da minha profissão atual, eu tenho que conviver, não que eu não goste da minha profissão, porque eu percebo que eu possa agir e fazer, além de falar alguma coisa em nome do outro, aquela questão, né? O sentido da vida é o outro. Mas diversas pessoas, você percebe que se aproximam de maneira interessada, calculada, calculista, estratégica. A política, o meio político é assim, né? Em todas as relações, todos os trabalhos são assim, mas na política é 10 vezes mais. Então eu tenho estado exatamente no estado de atenção permanente em relação às relações. Eu tenho tido pouco tempo para me aprofundar em algumas amizades que me seriam mais caras, ou algumas relações afetivas que me seriam mais caras, ou familiares que me seriam mais caras, né? Então eu tenho exatamente tido um pragmatismo muito grande. E exatamente esse tipo de pragmatismo, essa desconfiança latente que eu tenho de algumas pessoas, às vezes mina as minhas energias. É a natureza da minha profissão e da minha circunstância atual, somada ao vazio existencial provocado por uma desilusão amorosa, que transformou meu tédio existencial habitual numa angústia existencial e mais numa ansiedade existencial. Eu posso dizer que minha vida tem sido eivada de sensações e sentimentos, não necessariamente bons. Isso é engraçado, talvez eu te dê uma resposta que te assuste um pouco. Isso me causa um sentido de vida. Parece que eu estou perseguindo um sentido, mas dentro da dor. O Jonathan Franzen, que é o autor que eu gosto, ele fala muito, né? A felicidade, quando ela é justificada, ela faz sentido. A infelicidade, ela faz sentido. Eu acho que está fazendo sentido nesse sentido, né? Ajudando as pessoas, tentando recolher quais são as boas relações das más relações, tentando estabelecer quais são os interesses, os cálculos, tentando acolher, ainda que eu não sinta o prazer das relações frugais, estabelecer uma relação agradável com as pessoas que eu gosto e que gostam de mim. Eu não sou, e eu sou um deprimido, mas eu não sou um deprimido que me deixa abater pela depressão. Eu
Eu me sinto numa luta permanente. Aí eu faço essa comparação com Cristo, crucificado, torturado, espezinhado. Ele estava feliz? Não. Ele estava alegre? Não. Ele estava prazeroso? Não. Mas a dor dele tinha algum sentido. O meu problema é quando eu percebo que a dor não tem sentido algum. E eu muitas vezes caio nesse niilismo. Eu amo uma mulher, essa mulher não me ama mais ou nunca me amou, então eu construí um sentimento na base do nada para ajudar uma pessoa que nunca quis a minha ajuda. Qual o sentido disso? Qual o sentido de uma existência assim? Aí eu permaneço no niilismo. E o niilismo é a porta para uma depressão sem fundo. Mas como eu tenho outros sentidos, esses outros sentidos, ainda que não me restabeleçam uma alegria plena de viver, me dão uma motivação para continuar a caminhar, eu permaneço vivo. Fiz um poema. Tá. Eu quero escrever para você. Tá bom. Fiquei pensando no que eu gostaria de escrever. O que eu gostaria mesmo de escrever seria sobre o amor. Te apresentar um ensaio de amor, que eu também estou trabalhando dentro de mim. Eu tenho a minha história também, que não é muito leve. Mas não competindo histórias, numa aliança aqui de cumplicidade, eu diria para você que, para o mecanismo racional, que eu também compartilho, embora eu seja bastante sensível, eu também tenho uma forma de funcionar racional, então eu consigo me aproximar da sua. Claro que a sua acho que é com mais afinco que a minha, mas eu venho dessa família de funcionamento também. Às vezes a gente racionaliza para sobreviver, para conseguir, de alguma forma, um caminho para ultrapassar sentimentos tão obscuros, difíceis, em que parece que a gente não tem aonde segurar. E eu fiquei pensando sobre esse seu relacionamento, esse sumiço, essa forma de lidar, e que isso para mim é o contrário do amor. É isso aí, é indiferença. E perceber que o contrário do amor não mais habita na minha convivência, seria quase que uma oportunidade para eu pensar como que eu quero de fato amar. Eu não consegui ver em você relaxamento. Talvez porque você está cursando numa Não. ansiedade profunda. E eu não sei há quanto tempo isso convive Há no seu algum tempo. mecanismo. Mas eu diria para você que o relaxamento é o lugar que o amor gosta. Porque o relaxamento é poder ser o que sou sem precisar corresponder ou entregar, mas simplesmente sendo. Quando eu relaxo e eu posso sentir a segurança, o conforto sem cerimônias e sem me preocupar com o que o outro vai pensar, mas simplesmente porque eu posso não pensar e ficar ali, isso propicia um sentimento indescritível, inenarrável de paz. A paz você falou tanto em paradoxo, né, antítese, é justamente o contrário da ansiedade. É isso. Porque a ansiedade é inquietação. A ansiedade é quando eu digo, falta alguma coisa, eu preciso, aí você está pensando em todas as possibilidades, e o que eu não posso fazer, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e o amor para mim é a paz. É quando eu relaxo. Você repetiu inúmeras vezes, mesmo quando eu perguntei sobre o Adrilles, o amar a si, o estar consigo, o que te ampara, o que te nutre. E você automaticamente me diz, eu me preocupo com o outro, eu quero saber do outro, eu estou voltado para o outro, até no trabalho. É que eu não me basto, eu acho que ninguém se basta. Eu acho, sem querer te interromper, quando a gente fala de amor vinculado à paz, eu tenho uma certa desconfiança. Porque esse é um amor paulino. Esse é um amor de entrega, de caridade, que você tem por um filho, às vezes. Mas até por um filho, até por um amigo, o amor pressupõe uma coisa que acontece ao mesmo tempo que é mesquinha. Por exemplo, quando você ama passionalmente alguém, ao mesmo tempo você tem a insegurança de perder. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 10 anos. Você tem a perspectiva do ciúme. Você tem a perspectiva, por exemplo, quando você termina com essa pessoa, da raiva inconsciente que você tem daquela pessoa tá com outra, feliz com outra pessoa, tendo a doação de outra pessoa. Você percebe como o amor, ele tem implicações que não são necessariamente pacíficas, ou benfazejas, ou agradáveis, ou lúdicas, mas às vezes mesquinhas, da vontade de ter o objeto de amor consigo,
que você sabe que é equivocado, que o amor pressupõe a liberdade do outro, mas é uma gaiola construída, voluntária, de duas pessoas libertas que constroem aquela gaiola, e quando aquela pessoa não quer ficar naquela gaiola, ela está com o outro e você tem raiva, ódio incontido e inconsciente da gaiola dela estar com outra pessoa. Eu falei da rejeição, eu não falei do ciúme, da angústia, da inveja, da mesquinharia que acomete toda pessoa amorosa que ama alguém e que tem uma relação destroçada, ainda mais com redes sociais, em que você sabe da vida de todo mundo, você sabe dos passos de todo mundo, você sabe exatamente de uma ansiedade permanente que é seguir sem querer, às vezes, o passo de outra pessoa que você ama, que não está com você. Ou seja, eu acho que amar é hoje um exercício complicadíssimo. E eu não consigo ver tanta paz assim. A paz eu vejo quando eu estou, de maneira altruísta, fazendo algo por alguém, por um irmão, por um amigo, por uma comunidade, que aí eu abstraio a minha vaidade de querer e se saber amado. E o amor passional, eu acho que ele não é construído apenas de caridade, ele é construído também de narcisismo, de vaidade, de alguma mesquinharia, de uma vontade, de um desejo latente de estar junto com o outro, de pertencer e ser pertencido ao outro, e quando isso não acontece, implode aquilo que se chama de raiva, de ódio incontido que você não consegue conter. Eu só consigo sair dessa espiral de angústia e ansiedade quando eu percebo que eu estou me doando ao outro, quando eu fujo de mim mesmo. Então, assim, esse encontro comigo se dá, Pamela, inclusive quando eu estou lendo um livro, quando eu estou na literatura, quando eu estou absorvendo arte, quando eu estou construindo arte, quando eu estou trabalhando. Tem uma frase, né, daquele filme do Cacá Diegues, que morreu recentemente: a gente é igual roda, só se equilibra em movimento. Eu tenho medo de parar. Quando eu penso em mim mesmo, no que eu sou capaz de sentir de bom, mas sobretudo de ruim, aí a perspectiva de vida encolhe. Então eu acho que a gente se acha, sobretudo, na entrega pelo outro. Não é só pensar no outro, não estou querendo que você diga isso, mas no contato, na vida, no trabalho, nas relações. Então, assim, eu necessito do outro de uma forma completa e absoluta nesse sentido hoje. Eu entendo, mas o que eu estou te propondo é uma outra coisa. Não é sobre as relações amorosas necessariamente, porque eu concordo que tem tantas arestas, tantas sombras, é tão difícil, às vezes parece que só quando a gente tem algum controle, a gente acha, ou tem a ilusão do controle sobre aquilo que a gente faz, ou tá tá existindo sobre a relação, que poxa, agora tá funcionando. Sim, acho que todos esses sentimentos existem, inclusive vaidade, posições narcisistas, projeções, autorreferências, tudo isso existe, sombras, desafios nas relações. Mas o amor para mim, ele tá nos detalhes e naquilo que vai despertando dentro de mim, independente se a relação vai durar, se a relação está acontecendo, se eu estou sendo correspondido ou se eu não estou sendo. O que eu estou dizendo é relaxar sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você sente, encontrar algum conforto naquele lugar. E a partir do momento que você percebe que alguém te doa algo, alguém faz genuinamente algo para ti, que você consiga gozar sobre isso, sem a necessidade de ter que ter um desfecho ou algum controle, ou o que vai acontecer. Eu acho que falta isso, porque essa ansiedade ela traz uma necessidade da troca conclusiva, como se o relacionamento de fato precisasse acontecer ou precisasse ser dessa forma, porque sim, todos temos medo, quando nós gostamos muito, dá muito medo da perda. Mas se a gente viver preocupado que algo se perca, ou se a gente viver preocupado Eu que sei, termine ou seja traído, que inferno de vida, é horrível. né, porque a gente está sempre colocando no outro, né, ou depositando no outro um monte de expectativa que facilmente serão frustradas. Uhum. Então, quanto mais a gente puder confiar naquilo que se nutre e que se tem aqui dentro de tudo que a gente vive, eu acho que a gente vai ter mais conforto. Até porque, no final das contas, é a gente com a gente mesmo, todos os dias. Faça chuva Com ou faça certeza. sol. Adriles. Teu nome é com um L Dois só? L's, Com 2 Adriles. L's. Adriles. Durante nossa conversa, senti muita vontade de te dar um abraço. Tá certo. Percebo que
o seu forte da comunicação, às vezes, intimida sem querer intimidar. Até afasta sem querer afastar. Me peguei ensaiando o que te falar e preocupada em responder à altura das suas sábias e eloquentes pontuações. Mas me perguntei baixinho: será que é realmente isso que ele quer? Será que aquilo que parece ser é? Daí me lembrei da nossa breve conversa do início, que coincidentemente casa com sua atual inquietação. Nem tudo que nem tudo que parece ser é. E nem toda fala eloquente, robusta, descreve genuinamente o que se passa por dentro. Portanto, valido aqui minha sensação e te ofereço legitimamente, do fundo do coração, o meu sincero abraço como alguém que escutou por trás de tudo que foi falado, o menino calado, que queria muito um colinho. Tá certo. Tá certo. Obrigado, meu amor. Obrigado, viu? Obrigada. Não me salvou totalmente, mas me acolheu bastante. Foi muito bom. Ninguém quer salvar ninguém. Você falou uma coisa que é muito bacana, né, eu acho e eu tenho essa premissa às vezes também que é uma autocrítica. Às vezes a gente acha que uma conversa é sempre uma disputa. Mesmo nas relações afetivas profundas de amigos, a gente tem sempre essa coisa, né, de debater, de tese, antítese, síntese. E às vezes a síntese está dada exatamente pelo afeto. As palavras simplesmente são um adorno de uma comunicação maior, né. Eu tenho a premissa de que a poesia é tentar dizer em palavras o que as palavras não querem dizer, aí ela vai além da disputa. É por isso que eu acho que o verdadeiro sentido e a realidade das coisas é a poesia. É a poesia da entrega, sem disputa, você atravessar o reino das palavras para o terreno do afeto mais legítimo. É isso. Obrigado pela poesia que você me ofereceu. E eu vou te fazer um pedido, um desafio para você. Experimenta durante uns dias, se você puder, continuar sendo esse Adrilles que você é,
que você fala lindamente, você é muito inteligente, né? Isso é eu até falei aqui pro seu assessor, você é fora da curva, né? Eu já sabia, eu te conheço, sempre ouvi falar de você e tudo mais. Te conheço, dentro do que me cabe, né? Do meu lugar. Mas, às vezes, quando você relaxar um pouco e não precisar falar tão difícil, Tá. e quando você ouvir um pouquinho mais e fingir até que você não sabe o tanto que você sabe. Não, eu não finjo, não. Acho que quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei. Eu Mas sou por meio isso, socrático. mas eu acho que talvez isso faça se aproximar, só uma ideia, tá? Tá Isso bom. faça se aproximar de você pessoas mais puras no sentir, que talvez muitas vezes sem perceber se sintam intimidadas pela pelo tamanho peso do seu funcionário. E aí eu quero te contar uma coisa pessoal. É que você é muito inteligente também, né, Eu não sou Pamela? não. Você puxa uma certa sofisticação no raciocínio da gente. Às vezes você tá me fazendo uma crítica que serve também como base pra Eu vou te você. contar uma coisa, o meu pai, Hã, falecido, meu pai era aham. professor da Unifesp, uma pessoa extremamente culta, pra você ter uma ideia, meu pai aprendeu japonês indo no banheiro, Pois estudando é. pelo dicionário, Então, tá, meu pai era fora da genético. curva. E ele, mas você me lembrou um pouco, porque o meu pai, pra quem não conhecia, ele falava extremamente eloquente, falava muito bem, aquela linguagem de professor e tal, e às vezes eu ouvia meu pai falando, assim, eu estava junto, e eu falava: "Mas esse não é o meu pai". Quer dizer, era, né, uma parte, mas esse não é o meu pai, porque comigo, meu pai relaxava, Mas é isso, a brincava, gente constrói era um personagens. menino, assim, né. E eu falava assim: "Pai, relaxa ali, pô, aquele cara é tão legal, mas Tá. ele fica até, às vezes, eu vejo que ele fica com 1000 dedos para falar com você, porque você tá falando tão difícil e você fica tão grandão". Então acho que no trabalho, tanto que ele foi um homem de muito sucesso, eu acho que no trabalho isso funciona muito. Mas só uma ideia, que de repente, se você, talvez segurar um pouco esse essa forma de falar que muitas vezes, pode intimidar, eu acho que podem se aproximar pessoas da sua vida, que até já estejam nela, que você nem imagina, e você pode se surpreender com inclusive o tipo de pessoa que vai se aproximar e ficar mais pertinho, mais íntimo de você. Porque tem um lado muito sensível aí dentro. E eu tenho um lado tosco e popularesco também, eu vou te mostrar mais a fundo um dia. A gente vai numa feijoada, a gente vai te mostrar. Então ótimo, se isso for também É, parte do mais um seu eu, paradoxo da isso é minha vida. muito legal. Pode ficar tranquilo. Bom, até a próxima sessão. Deu vontade de fazer terapia, né? Então baixe agora mesmo o PCAP, meu aplicativo de atendimento psicológico, para você fazer a sua sessão de terapia a qualquer hora, de qualquer lugar. Temos milhares de psicólogos qualificados na abordagem do jeitinho que você quiser, prontos para te atender.